Você já parou para pensar que nem sempre a batalha espiritual está só do lado de fora? Muitas vezes, as portas que o inimigo usa para entrar na sua vida estão abertas por atitudes, palavras ou escolhas que fazemos, às vezes sem perceber. Neste momento, enquanto você me ouve, pode estar abrindo brechas que permitem o ataque de forças que você nem imagina. São pequenas atitudes, pecados ocultos ou palavras ditas no calor da emoção que dão legalidade para o inimigo agir. Mas aqui está a boa notícia. Você pode fechar essas portas, entender como elas se abrem e, com autoridade, restaurar o que foi destruído. Prepare-se para descobrir as armadilhas que muitas vezes abrimos para o inimigo e como você pode fechar essas portas para viver em vitória e liberdade. Não é só uma luta espiritual, é a sua vida, a sua família, o seu destino, e a decisão está em suas mãos. Vamos juntos entender como não dar brecha para o inimigo agir? Portas abertas. Como damos legalidade ao inimigo? A vida cristã é marcada por uma batalha espiritual constante. Embora a vitória já tenha sido conquistada por Cristo, muitos ainda vivem oprimidos ou derrotados espiritualmente. Um dos principais motivos para isso são as portas abertas que damos ao inimigo. Brechas que muitas vezes, sem perceber, permitimos que sejam abertas em nossas vidas. Essas portas abertas podem vir através de atitudes, decisões e comportamentos que, ainda que pareçam inofensivos ou normais aos olhos do mundo, contradizem os princípios de Deus. O diabo, que anda ao derredor como leão que ruge, procura justamente essas brechas para agir. 1 Pedro 5:8. O pecado não confessado é uma das principais portas abertas para o inimigo. Quando um pecado é mantido em segredo, ele cria uma legalidade espiritual para o diabo atuar. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13, revelando que a omissão alimenta a prisão espiritual. Ressentimento e falta de perdão também são grandes portas. Jesus foi claro ao dizer que, se não perdoarmos aos outros, também não seremos perdoados. Mateus 6:15. A mágoa não tratada se transforma em raiz de amargura, contaminando não apenas a alma, mas abrindo caminho para espíritos de opressão. A pornografia, ainda que consumida em segredo, é uma das práticas que mais abrem brechas espirituais hoje. Ela contamina a mente, distorce a sexualidade e atrai espíritos de lascívia, vício e impureza. A palavra é clara. Os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus 6:22. Práticas ocultistas ou envolvimento com o esoterismo, mesmo por brincadeira, como horóscopos, simpatias ou jogos de adivinhação, são abominações diante de Deus. Deuteronômio 18:10-12. Isso convida diretamente o reino das trevas para atuar na vida da pessoa. Alianças erradas, como amizades tóxicas ou relacionamentos fora da vontade de Deus, também abrem portas. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Andar com quem vive no erro pode nos fazer partícipes das mesmas consequências espirituais. Palavras liberadas em maldição, como xingamentos, autodepreciação ou pragas, têm poder espiritual. A palavra de Deus nos mostra que a língua tem poder para gerar vida ou morte. Provérbios 18:21. Muitas pessoas vivem sob a influência de palavras malditas que abriram portas em sua alma. A idolatria, colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus, é outra porta grave. Pode ser dinheiro, status, aparência, vícios ou até ministério. Quando qualquer coisa ocupa o lugar de Deus em nosso coração, legalizamos a atuação de ídolos espirituais que são demônios disfarçados. 1 Coríntios 10:20. Músicas, filmes e conteúdos que promovem o pecado, a violência ou o ocultismo também funcionam como canais para o inimigo. Aquilo que alimenta a carne enfraquece o espírito.
O que entra pelos nossos olhos e ouvidos influencia diretamente o nosso estado espiritual. Negligenciar a oração e a leitura da palavra pode não parecer uma porta aberta óbvia, mas a ausência da luz favorece as trevas. Um crente que não ora e não se alimenta espiritualmente fica vulnerável e espiritualmente fraco, tornando-se alvo fácil do inimigo. Mentiras, mesmo as chamadas brancas ou inofensivas, são legalidades. O diabo é o pai da mentira, João 8,44. E sempre que optamos por ela, estamos operando em seu terreno. A verdade é o alicerce da armadura espiritual, Efésios 6,14. Rebeldia contra autoridades espirituais e terrenas é uma brecha aberta. Deus estabelece autoridade e resisti-la é resistir ao próprio Deus. Romanos 13,2. A rebeldia é vista nas Escrituras como pecado semelhante à feitiçaria. 1 Samuel 15,23. Votos não cumpridos, alianças feitas e depois quebradas, juramentos vazios, tudo isso tem peso no mundo espiritual. Deus leva a sério nossas palavras, Eclesiastes 5,4-6. E o inimigo usa nossas incoerências para nos acusar diante de Deus. Por fim, a indiferença espiritual, o esfriamento do amor por Deus, pode ser uma porta silenciosa, mas perigosa. O Espírito Santo se entristece com a negligência e, sem perceber, o coração vai se distanciando de Deus, abrindo espaço para a influência do mal. Consequências das portas abertas. O que acontece quando não fechamos as brechas? Quando damos legalidade ao inimigo por meio de portas espirituais abertas, ele não perde tempo em agir. Diferente de Deus, que respeita nosso livre-arbítrio, Satanás se aproveita de toda brecha possível. E a consequência mais imediata é a opressão espiritual, que pode se manifestar por medo, insegurança, pesadelos, insônia e uma sensação constante de peso ou presença negativa. Com o tempo, essa opressão pode evoluir para prisões espirituais mais profundas, onde a pessoa passa a viver um ciclo vicioso de pecado e culpa. Mesmo querendo se libertar, sente-se amarrada, paralisada espiritualmente e emocionalmente, sem forças para reagir ou buscar a Deus. Uma das consequências mais comuns é o esfriamento espiritual. A pessoa perde o prazer na oração, no louvor e na leitura da palavra. O culto se torna apenas uma rotina. Isso é um sinal claro de que a brecha permitiu a ação do inimigo para roubar a sensibilidade espiritual. O diabo também entra para roubar propósitos e destinos. Muitos deixam de cumprir o chamado de Deus por estarem presos em pecados secretos ou alianças erradas que travam sua caminhada. O tempo vai passando e a pessoa não consegue avançar em sua missão espiritual. Outra consequência grave é a destruição de relacionamentos. Portas abertas como mágoas não tratadas, ciúmes, inveja, traições e contendas abrem espaço para que demônios de divisão e confusão atuem em casamentos, amizades, igrejas e famílias inteiras. Também surgem bloqueios financeiros e profissionais. Embora nem toda crise seja espiritual, muitas têm raiz em brechas abertas, roubo, desonestidade, dívidas feitas por ganância ou alianças com pessoas ímpias podem trazer maldição em vez de bênção. Problemas emocionais crônicos, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico, podem estar relacionados à opressão espiritual. Embora seja necessário um olhar médico e terapêutico, há muitos casos em que essas enfermidades emocionais são manifestações de um cativeiro espiritual não tratado. Quando a legalidade dada ao inimigo não é interrompida, pode haver enfermidades físicas inexplicáveis. Na Bíblia, Jesus curou pessoas que estavam enfermas por causa de espíritos malignos. Lucas 13:11-13. Nem toda doença é espiritual, mas algumas são sim causadas por opressão. O ambiente onde a pessoa vive também muda. Há pesos no lar,
brigas constantes, objetos quebrando sem explicação, falta de paz e às vezes até manifestações sobrenaturais. Isso é sinal claro de que há uma legalidade operando naquele lugar. Outra consequência é a perda da autoridade espiritual. Quando há pecado oculto, o cristão não tem ousadia para orar, ministrar ou repreender o inimigo. O diabo sabe quando alguém está em pecado e não respeita a autoridade sem santidade. Vide Atos 19:15. A presença de culpa constante também é sinal de portas abertas não tratadas. A pessoa vive se acusando mesmo após confessar o pecado. Isso acontece porque o acusador se aproveita da brecha para lançar dardos mentais e minar a fé. A consequência se estende à geração seguinte. Pecados não confessados e maldições familiares podem ser passadas aos filhos e netos. A Bíblia fala sobre isso em Êxodo 25, onde as iniquidades dos pais afetam os filhos até a terceira e quarta geração. O que começou com uma simples brecha pode se tornar um forte domínio demoníaco. Neste estágio, a pessoa perde totalmente o controle de certas áreas da vida. Há casos em que são necessárias orações de libertação e jejum para que a pessoa volte a ter liberdade. A pessoa também pode desenvolver uma visão distorcida de Deus, enxergando-o como distante, rígido ou indiferente. Isso é um ataque direto do inimigo, que se aproveita da dor e da confusão causada pelas portas abertas para minar a fé e o amor pela verdade. Por fim, se as brechas não forem fechadas e houver rejeição constante ao Espírito Santo, a pessoa pode chegar a um estado de endurecimento espiritual. O coração se torna insensível à voz de Deus. E isso é o mais perigoso de todos os estágios, pois leva à morte espiritual. Como fechar as portas abertas e retomar o controle espiritual? O primeiro passo para fechar portas espirituais abertas é reconhecimento. Não há cura onde não há diagnóstico. O Espírito Santo nos convence do pecado, mas é nossa responsabilidade ouvir e admitir que há algo errado. A restauração começa quando deixamos de nos justificar e começamos a encarar nossas falhas com sinceridade. Após reconhecer a brecha, é necessário confessar o pecado diante de Deus. A Bíblia promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Confessar é mais do que admitir. É abrir o coração com arrependimento verdadeiro e transparência. O arrependimento genuíno é o que diferencia quem quer ser livre de quem apenas quer alívio. Arrependimento não é só remorso, mas uma decisão firme de abandonar o erro. Quando há arrependimento real, há uma mudança de direção, de pensamento e de atitudes. Outro passo essencial é renunciar toda prática, objeto, aliança ou comportamento que tenha dado legalidade ao inimigo. Isso inclui deletar conteúdos, quebrar objetos, cortar relações nocivas ou abandonar hábitos pecaminosos. A renúncia rompe o vínculo espiritual com o erro. Fechar a porta exige santificação. Não é apenas parar de pecar, mas buscar ser separado para Deus. Isso significa andar na luz, evitar ambientes e situações que nos levem à tentação e nos comprometer com um estilo de vida que honre ao Senhor. A oração de libertação também é uma ferramenta poderosa nesse processo. Através da autoridade que temos em Cristo, podemos orar quebrando vínculos, cancelando palavras malditas, repreendendo demônios e reivindicando libertação para cada área atingida. O jejum fortalece o espírito e nos alinha com o céu. Quando jejuamos, colocamos a carne em sujeição e ampliamos nossa sensibilidade espiritual. Muitas vezes, certas fortalezas só caem com oração e jejum. Mateus 17:21. É importante. Líderes espirituais ou pastores com discernimento podem ajudar a identificar portas que não enxergamos, orientar no processo de cura e até orar por libertação quando necessário.
Restituir e reparar também faz parte. Se abrimos uma brecha com mentira, devemos buscar a verdade. Se causamos dano a alguém, precisamos pedir perdão. A Bíblia ensina que, onde houve prejuízo, deve haver restituição. Isso demonstra arrependimento e justiça. A renovação da mente pela palavra de Deus é vital. As brechas muitas vezes surgem por crenças distorcidas ou mentiras que acreditamos. Quando lemos a palavra e meditamos nela, nossa mente é transformada. Romanos 12:2. E aprendemos a discernir o que é bom, perfeito e agradável. Manter uma vida devocional constante é essencial para evitar recaídas. Quem ora, medita na palavra, jejua e anda em comunhão com outros irmãos, permanece vigilante. O Espírito Santo nos guia e alerta quando alguma porta está se abrindo novamente. Fortalecer a identidade em Cristo é outro ponto-chave. Muitos abrem brechas por insegurança, rejeição ou baixa autoestima. Quando entendemos quem somos em Cristo, amados, redimidos, perdoados, o inimigo perde o poder de nos enganar com suas mentiras. É importante também vigiar continuamente. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A vigilância espiritual envolve discernir pessoas, lugares, comportamentos e decisões que podem reabrir portas fechadas. Não devemos esquecer a autoridade que temos em Jesus. Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. Quando fechamos as portas, precisamos ocupar o espaço que foi limpo e tomar posse da liberdade espiritual, não apenas como um ato de fé, mas como um estilo de vida. Por fim, é fundamental encher a casa de Deus. Jesus contou uma parábola sobre um espírito imundo que saiu de um homem, mas ao voltar, encontrou a casa vazia e trouxe outros 7 piores. Mateus 12:43-45. Fechar a porta não basta. É preciso preencher a alma com a presença de Deus, com louvor, comunhão, obediência e serviço no reino. A importância da vigilância espiritual diária. Viver em vigilância espiritual não é uma opção para o cristão, é uma ordem de Jesus. Ele disse claramente: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Essa vigilância não é paranoia, mas uma consciência ativa e constante do mundo espiritual que nos cerca. O cristão que não vigia se torna vulnerável. Assim como um sentinela que adormece deixa o exército em risco, quem abaixa a guarda na vida espiritual abre brechas para o inimigo. O diabo não ataca sempre, mas observa pacientemente o momento de fraqueza. Vigiar é mais do que apenas observar, é discernir. A vigilância espiritual nos permite perceber sutilezas que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas são estratégias sutis de Satanás. Pequenas concessões, distrações e hábitos corriqueiros podem se tornar armadilhas. O primeiro campo de vigilância é o coração. A Bíblia nos instrui: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. É nele que as decisões são formadas e os desejos são alimentados. Um coração desprotegido se torna terreno fértil para o pecado. Devemos também vigiar nossos pensamentos. Tudo começa na mente. Pensamentos impuros, negativos, de dúvida ou ressentimento precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Aquilo que alimentamos em nossa mente se transforma em ação. A língua é outro ponto vital de vigilância. Com ela abençoamos e amaldiçoamos. Jesus ensinou que seremos julgados por cada palavra inútil que dissermos. Mateus 12:36. Palavras são sementes espirituais e devemos cuidar do que plantamos com elas. A vigilância também deve ser estendida aos olhos e ouvidos. O que assistimos, lemos e ouvimos molda nosso interior. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo.
Mateus 6:22. Quando deixamos entrar escuridão por esses canais, todo o nosso ser é afetado. O ambiente em que nos colocamos influencia diretamente nossa condição espiritual. Vigiar significa também avaliar os lugares que frequentamos, os conteúdos que consumimos e as pessoas com quem nos associamos. Ambientes carregados espiritualmente podem nos contaminar. Vigiar envolve também estar atento às emoções. Raiva, inveja, tristeza profunda, orgulho ou culpa podem se tornar portas se não forem controladas e entregues a Deus. Emoções não são pecado em si, mas quando mal administradas, tornam-se iscas para o inimigo. A rotina espiritual deve ser vigiada. Não podemos nos tornar religiosos, repetindo práticas sem vida. Ler a Bíblia e orar por obrigação ou rotina morta não gera fruto. Precisamos manter o fogo aceso, buscando comunhão genuína com Deus todos os dias. Um aspecto pouco percebido é a vigilância sobre as pequenas concessões. Um desvio aparentemente pequeno hoje pode se tornar uma queda grave amanhã. Vigilância espiritual inclui dizer não ao que parece inofensivo, mas desvia nosso foco de Deus. A vigilância no tempo de abundância e vitória é essencial. Muitos caem depois de grandes conquistas. Quando tudo vai bem, tendemos a relaxar espiritualmente. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Provérbios 16:18. E ela, muitas vezes, surge após vitórias. O papel do Espírito Santo na vigilância é crucial. Ele é nosso conselheiro e guia. Se formos sensíveis à sua voz, seremos alertados antes mesmo da queda. A vigilância espiritual eficaz depende da comunhão constante com o Espírito. A vigília em comunidade também é fundamental. Estar rodeado de irmãos espiritualmente maduros nos ajuda a manter a vigilância. Exortação mútua, oração em grupo, discipulado e prestação de contas são instrumentos de Deus para nos manter atentos e firmes. Vigiar é um estilo de vida que nos mantém despertos até a volta de Cristo. Jesus advertiu sobre os que se distraem e são pegos de surpresa. Mateus 24:42-44. A vigilância espiritual diária nos prepara para o agora e para a eternidade. É ela que mantém nossas lâmpadas acesas e o coração em prontidão. A influência das palavras. Portas abertas pela boca. A Bíblia é clara ao afirmar que a língua tem poder para a vida e para a morte. Provérbios 18:21. Isso significa que nossas palavras não são neutras. Elas carregam poder espiritual. Aquilo que falamos pode abrir ou fechar portas espirituais sobre nós, sobre os outros e até sobre gerações futuras. Palavras são sementes. Elas têm o poder de construir ou destruir. Quando pronunciamos palavras de crítica, julgamento, maldição ou incredulidade, abrimos espaço para que o inimigo atue. Ele se alimenta daquilo que contradiz a vontade de Deus. Uma das formas mais comuns de abrir portas com a boca é por meio de murmuração. O povo de Israel murmurava constantemente no deserto e, por isso, muitos morreram sem entrar na terra prometida. Números 14:29. A murmuração é uma confissão de desconfiança contra Deus. Outro erro é o uso de palavras negativas sobre si mesmo. Eu sou um fracasso. Nunca vou conseguir. Isso sempre dá errado. Essas declarações criam um ambiente de incredulidade e rejeição, dando lugar a espíritos de opressão e autossabotagem. Muitos também amaldiçoam os outros com palavras. Dizer a um filho, você é burro, nunca será ninguém, é liberar maldição sobre ele. As palavras têm efeito duradouro, especialmente quando ditas por figuras de autoridade, como pais, líderes e professores. A fofoca e a calúnia são brechas espirituais perigosas. Quem semeia discórdia com palavras abre legalidade para espíritos de confusão, divisão e contenda. Além de ferir os outros, atrai sobre si julgamento espiritual. Mateus 12:36
37. O uso de palavrões, xingamentos ou linguagem obscena contamina a alma. A Bíblia diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Tiago 3:10. Quando deixamos nossa fala ser dominada pela carne, damos lugar ao inimigo para operar em nossa mente e emoções. Mentiras também abrem portas. Satanás é o pai da mentira, João 8:44, e quem mente se alinha ao seu caráter. Cada mentira contada, mesmo que inocente, fortalece um elo espiritual com o reino das trevas. O cristão precisa andar na verdade, mesmo quando isso custa. Palavras ditas em momentos de raiva e descontrole são particularmente perigosas. Nestes momentos, o inimigo se aproveita da emoção para lançar dardos por meio da língua. Muitas vezes, a ferida causada permanece por anos, mesmo depois do perdão. Votos precipitados ou negativos também abrem brechas. Dizer, nunca mais confio em ninguém, prefiro morrer, não quero mais saber de igreja, são frases que ativam o mundo espiritual. O inimigo se apega a esses votos e trabalha para cumpri-los. Palavras de incredulidade limitam o agir de Deus. Quando dizemos, isso é impossível, Deus não vai fazer, estamos desonrando a fé e abrindo espaço para o desânimo, dúvida e estagnação espiritual. A Bíblia mostra que Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. Marcos 6:5. Por outro lado, palavras de fé, louvor e gratidão fecham portas ao inimigo. Quando declaramos as promessas de Deus, exaltamos seu nome e damos graças mesmo em meio à luta, estamos criando um ambiente favorável à presença de Deus e à manifestação de sua glória. A oração com autoridade é uma forma poderosa de usar a boca para fechar portas. Ao orarmos com fé, alinhados à palavra, quebramos maldições, desfazemos palavras contrárias e liberamos bênçãos sobre nossas vidas e famílias. Precisamos vigiar nossa linguagem diariamente. O salmista orou, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141:3. Essa deve ser nossa oração constante, que Deus controle nossa língua e nos ensine a falar com sabedoria. Em resumo, a boca é uma arma espiritual. Podemos usá-la para o bem ou para o mal, para abrir céus ou portas ao inimigo. Ao entender o poder das palavras, somos chamados a escolher diariamente falar vida, verdade, fé e graça. Quando usamos bem a língua, fechamos portas para o mal e abrimos caminhos para a bênção de Deus. Influência de amizades e alianças. Portas abertas, através de conexões tóxicas. A Bíblia diz claramente, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Isso significa que as pessoas com quem nos associamos têm o poder de nos moldar para o bem ou para o mal. Muitas portas espirituais se abrem por causa de amizades erradas e alianças impuras. Relações humanas são canais espirituais. Através delas, podemos ser edificados ou destruídos. Há conexões que carregam unção, sabedoria e temor a Deus, mas há outras que carregam feridas, manipulação, incredulidade e espíritos malignos. Precisamos discernir. Quando nos unimos a alguém, há uma transferência de influência. Mesmo que tenhamos boas intenções, se essa pessoa não teme a Deus, aos poucos ela começa a nos afastar da luz. É como uma brasa no meio de cinzas. Com o tempo, o fogo se apaga. O rei Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, caiu por causa das alianças com mulheres estrangeiras. 1 Reis 11:4. Elas desviaram seu coração do Senhor. Isso mostra que nenhuma maturidade espiritual justifica manter alianças que Deus não aprova. Muitas pessoas têm sua vida espiritual estagnada porque se recusam a cortar amizades nocivas. Deus quer derramar bênçãos, mas não fará isso enquanto estivermos ligados a pessoas que bloqueiam o fluir da sua vontade. Relacionamentos românticos.
Fora da vontade de Deus, são portas espirituais perigosíssimas. Uma pessoa que namora ou casa com alguém descrente, rebelde ou espiritualmente contaminado se expõe a um campo de guerra constante. Isso não é amor, é aliança com risco espiritual. Além de amizades, sociedades comerciais com pessoas ímpias também podem abrir portas para o inimigo. Se nos unimos a alguém com práticas corruptas, desonestas ou ocultistas, mesmo que sejamos íntegros, participamos espiritualmente das obras dessa pessoa. Muitas alianças são baseadas em afinidades emocionais e não espirituais. Gostamos da companhia, da conversa, do senso de humor, mas ignoramos os frutos. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos, Mateus 7:20, não pelas aparências ou simpatia. Deus sempre separou o seu povo de alianças impuras. Desde o Antigo Testamento, ele advertia Israel a não se misturar com os povos pagãos, não por racismo ou orgulho, mas porque sabia que isso levaria à idolatria e à ruína espiritual. A manutenção de amizades do passado que ainda vivem no pecado pode se tornar uma armadilha. O inimigo usa esses laços para tentar nos puxar de volta ao Egito. Precisamos amar essas pessoas, mas não nos aliar com elas em suas práticas. O diabo muitas vezes disfarça conexões perigosas com aparência de amizade sincera. Ele usa pessoas aparentemente inofensivas para nos enfraquecer espiritualmente, plantar dúvidas, criticar a fé ou influenciar com conselhos que parecem bons, mas estão longe da verdade bíblica. Se você perceber que sua fé enfraqueceu, que você já não ora como antes, que o zelo diminuiu, examine suas amizades. Pode ser que a raiz da sua frieza espiritual esteja nas conversas e convívios que alimentam a carne e não o espírito. Romper uma aliança tóxica pode doer, mas é necessário. Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Mateus 5:29. A linguagem é forte, porque o risco é real. Melhor perder uma amizade do que perder a comunhão com Deus. Em contrapartida, amizades espiritualmente saudáveis são ferramentas de Deus para nos edificar. Amigos que nos confrontam com amor, oram conosco, compartilham a palavra e nos encorajam na fé, são verdadeiros presentes do céu. Fechar as portas abertas por amizades e alianças tóxicas exige coragem, oração e obediência. Mas ao dar esse passo, abrimos caminho para novas conexões alinhadas com a vontade de Deus, e essas nos conduzirão a um nível mais profundo de fé, santidade e propósito. Heranças e maldições geracionais. Portas abertas pelo passado. Familiar. A Bíblia fala de consequências espirituais que passam de geração em geração. Em Êxodo 20:5, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso mostra que o pecado não tratado pode gerar uma cadeia de opressão familiar. Essa transmissão não é genética, mas espiritual. São portas que foram abertas por antepassados e, se não forem fechadas, continuam permitindo a atuação do inimigo. Isso explica por que muitas famílias sofrem padrões repetidos de fracasso, vício, enfermidade ou destruição. É importante entender que maldição geracional não é destino, mas sim uma legalidade espiritual que precisa ser quebrada. Jesus nos dá autoridade para encerrar ciclos de maldição e estabelecer um novo legado de bênção. Muitas vezes, pessoas enfrentam lutas que não começaram com elas. Vícios que vêm do pai, depressão que já afetou a mãe, divórcios em série, problemas financeiros recorrentes. Tudo isso pode ter uma raiz espiritual geracional. A Bíblia cita diversos exemplos de famílias com pecados recorrentes. Abraão mentiu sobre Sara ser sua irmã. Isaac fez o mesmo com Rebeca. Jacó, filho de Isaac, foi conhecido como enganador. Há um padrão que se repete e só foi quebrado com uma experiência de transformação. Além dos comportamentos,
Também existem alianças espirituais feitas por antepassados, pactos com entidades, práticas de feitiçaria, ocultismo, religiões pagãs ou promessas feitas a santos podem gerar vínculos espirituais malignos sobre toda a descendência. É comum que algumas famílias carreguem objetos, símbolos ou tradições que perpetuam essas alianças. Medalhas, imagens, frases ditas como reza de proteção, rituais em datas específicas, tudo isso pode manter ativa uma maldição. Essas heranças espirituais também se manifestam emocionalmente. Baixa autoestima, impulsividade, sentimentos de rejeição ou ódio inexplicável por pessoas ou igrejas. São fortalezas internas, construídas ao longo das gerações. A ignorância sobre essas questões é uma brecha. O diabo se aproveita da falta de discernimento espiritual para manter pessoas presas em ciclos de opressão. Por isso, é essencial buscar revelação do Espírito Santo e conhecimento bíblico sobre libertação familiar. Muitas maldições são ativadas por palavras liberadas dentro da família. Você é igual ao seu pai alcoólatra. Nessa família ninguém prospera. Nascemos para sofrer. Essas frases criam realidades espirituais e precisam ser canceladas com a verdade da palavra de Deus. O primeiro passo para quebrar essas maldições é o arrependimento pelos pecados dos antepassados. Não carregamos a culpa deles, mas podemos confessar como intercessores e pedir que o sangue de Jesus cubra toda transgressão cometida pela linhagem familiar. Em seguida, é necessário renunciar verbalmente a todo pacto, prática ou palavra contrária à vontade de Deus. A renúncia é uma declaração espiritual que desfaz o vínculo legal entre o inimigo e a nossa história. Após a renúncia, é hora de proclamar a nova identidade em Cristo. Bendito, escolhido, herdeiro da promessa, nova criação. É assim que estabelecemos um novo legado, deixando de repetir a história dos nossos pais para viver os planos do nosso Pai Celestial. É possível que, após a quebra dessas maldições, surjam resistências. O inimigo não cede terreno facilmente. Por isso, a vida de santidade e vigilância é essencial para manter as portas fechadas e as bênçãos liberadas. Por fim, quando uma pessoa é liberta e transforma sua vida, ela se torna um marco geracional. Deus a usa para restaurar toda a linhagem. A maldição termina nela, e um novo ciclo de bênçãos começa com seus filhos e netos. É isso que o Senhor deseja fazer, transformar a dor do passado em testemunho para o futuro. A rebeldia contra autoridades. Quando desobedecer, abre brechas espirituais. Deus é um Deus de ordem, e a autoridade é parte do seu plano para manter essa ordem. Romanos 13:1 afirma que não há autoridade que não venha de Deus. Quando nos rebelamos contra uma autoridade legítima, estamos resistindo à estrutura que Deus estabeleceu. A rebeldia é uma das formas mais sutis e perigosas de abrir portas espirituais. A Bíblia compara a rebelião ao pecado de feitiçaria, 1 Samuel 15:23. O que demonstra a gravidade dessa atitude diante de Deus. Satanás foi o primeiro rebelde. Ele se levantou contra Deus e arrastou consigo uma terça parte dos anjos. Toda vez que uma pessoa age em rebeldia, está se alinhando com a natureza do inimigo e não com o Espírito de Deus. A rebeldia se manifesta em diversos níveis: desobediência aos pais, desprezo por líderes espirituais, rebelião contra patrões, autoridades civis e até mesmo contra Deus e sua palavra. Cada uma dessas atitudes carrega implicações espirituais. Muitos crentes não entendem que a autoridade espiritual é uma cobertura. Quando se afastam dela por orgulho ou insubmissão, tornam-se vulneráveis a ataques. A proteção que Deus oferece por meio da autoridade é negligenciada. A rebeldia abre portas para espíritos de confusão, divisão,
orgulho e independência espiritual. Isso gera um ciclo de isolamento e quebra de relacionamentos, pois o rebelde tem dificuldade de se submeter e conviver com a correção. Nas igrejas, a rebelião é uma das estratégias mais eficazes do inimigo para causar rupturas. Pessoas que se levantam contra pastores, líderes ou doutrinas bíblicas, mesmo sob aparência de zelo, muitas vezes estão agindo em espírito de Jezabel ou de Absalão. A Bíblia mostra que Absalão, filho de Davi, usou manipulação e charme para conquistar o povo e se rebelar contra seu pai. O resultado foi morte, dor e destruição. A rebeldia parece justificável no início, mas sempre termina em tragédia. Jezabel é outro exemplo. Ela se infiltrou no sistema de autoridade de Israel usando controle, dominação e intimidação. Hoje, muitos agem sob esse mesmo espírito, tentando controlar líderes, desonrar cônjuges ou manipular decisões espirituais. A desobediência aos pais é uma das formas mais comuns de rebeldia. Efésios 6:1 diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. A quebra desse princípio pode trazer maldição e abrir portas para a destruição. Mesmo autoridades falhas devem ser honradas. Davi é exemplo disso. Ele foi ungido rei, mas enquanto Saul reinava, Davi se recusou a tocar no ungido do Senhor, mesmo sendo perseguido injustamente. Isso mostra o respeito que Deus espera que tenhamos. Quando não concordamos com uma autoridade, o caminho bíblico é a intercessão e não a rebelião. A oração tem poder para mudar corações e circunstâncias, mas a rebelião contamina, divide e destrói. Há momentos em que é necessário se posicionar contra abusos ou injustiças. Mas até nesses casos, o coração deve permanecer submisso a Deus e aos princípios da palavra. A rebeldia nunca é o caminho aprovado pelo Senhor. A cura para o espírito de rebeldia é o arrependimento genuíno, restauração de honra e disposição de se submeter novamente à ordem divina. Quando nos colocamos sob autoridade, Deus se coloca ao nosso lado para nos proteger e promover. Por fim, a verdadeira submissão não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Jesus, sendo Deus, se submeteu ao Pai, a autoridades humanas e até à cruz. Quando seguimos seu exemplo, fechamos as portas ao inimigo e abrimos caminho para a bênção de Deus. Idolatria moderna, portas abertas, através de falsos deuses do coração. Muitas pessoas pensam que idolatria é apenas se ajoelhar diante de uma estátua, mas na realidade, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Pode ser um bem, uma pessoa, uma carreira ou até mesmo a própria vontade. Deus exige exclusividade. Em Êxodo 23 ele declara: "Não terás outros deuses diante de mim." A idolatria moderna é mais sutil, mas igualmente perigosa e abre portas espirituais profundas, pois quebra o primeiro e maior mandamento. Jesus disse que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Mateus 6:21. Portanto, qualquer coisa que valoramos mais que a presença de Deus se torna um ídolo. É possível estar dentro da igreja e ainda viver em idolatria. Muitos idolatram o dinheiro. Não o possuem, mas o desejam de forma descontrolada. Trabalham compulsivamente, sacrificam a família, abandonam a vida espiritual, tudo por ambição. Isso não é prosperidade, é escravidão espiritual. Outros transformam o sucesso, o status e a imagem pública em deuses, vivem para ser admirados, seguidos ou validados por outros. Buscam aplausos, mas ignoram a aprovação do céu. Isso também é idolatria disfarçada. A própria religião pode se tornar um ídolo. Pessoas que vivem para defender tradições humanas, ministérios ou líderes, mas se esquecem do amor e da verdade de Cristo, colocam suas práticas acima de Deus. Relacionamentos também podem se tornar deuses.
Quando alguém vive em função de agradar o cônjuge, os filhos ou um parceiro afetivo, perdendo a identidade e a comunhão com Deus, essa pessoa foi colocada em um altar. O corpo, a estética e o culto à beleza também são formas modernas de idolatria. A obsessão por aparência, cirurgias, academia e perfeição física pode ocupar mais espaço na mente e no coração do que a palavra de Deus. A tecnologia é um dos maiores deuses modernos. O tempo dedicado ao celular, redes sociais, entretenimento e consumo digital muitas vezes excede o tempo com Deus. A distração constante mata a sensibilidade espiritual. Muitos idolatram sua própria vontade. Fazem planos, tomam decisões, buscam realizações, mas nunca consultam ao Senhor. Vivem para si mesmos, confiando mais em sua lógica do que na direção do Espírito. A idolatria, seja ela qual for, atrai opressão espiritual, frieza e confusão interior. Deus não divide sua glória com ninguém. Quando o colocamos em segundo plano, damos legalidade para que o inimigo atue nas áreas que idolatramos. Em muitos casos, o ídolo é o passado. Pessoas que vivem presas a traumas, ofensas, relacionamentos antigos ou glórias de outras épocas criam um altar em torno do que já passou. Isso impede o novo de Deus e abre brechas para tormento emocional. Deus é um Pai zeloso. Ele não quer apenas ser o primeiro em nossa lista, Ele quer ser o centro de tudo. Quando colocamos algo acima dele, estamos, na prática, trocando o Criador pela criatura. Para quebrar a idolatria, é preciso arrependimento, confissão e destronamento dos ídolos. Isso pode ser doloroso, pois muitas vezes idolatramos coisas boas. Mas tudo que toma o lugar de Deus precisa ser removido. Quando colocamos Deus de volta no trono do nosso coração, fechamos portas para o inimigo e abrimos espaço para a verdadeira liberdade. Ele não quer dividir você com nada. Ele quer ser tudo em você, e isso é o caminho para uma vida plena e protegida. Votos e palavras malditas, portas abertas pelas palavras, que declaramos. Provérbios 18:21, declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso revela que palavras têm força espiritual. O mundo espiritual responde ao que declaramos com fé, com autoridade ou com feridas não tratadas. Muitas portas são abertas por causa de votos precipitados ou declarações amaldiçoadoras feitas por nós mesmos ou por outros sobre nós. O inimigo se aproveita de palavras negativas para construir fortalezas espirituais em nossa mente e em nossa vida. Existem palavras que funcionam como pactos verbais. Nunca vou ser feliz. Homem nenhum presta. Eu odeio minha vida. Minha mãe morreu disso. Eu também vou morrer. Essas frases, quando ditas com convicção, podem se transformar em maldições ativadas. Além disso, palavras ditas em momentos de dor ou raiva são perigosas. Jesus disse que daremos conta de toda palavra frívola. Mateus 12:36. O mundo espiritual não ignora o que é dito com rancor, desprezo ou desesperança. Muitos votos são feitos ainda na infância ou adolescência, como: nunca mais confio em ninguém, nunca vou perdoar, vou me vingar, quando eu crescer vou sumir. Esses votos, mesmo antigos, continuam produzindo efeitos se não forem quebrados. O inimigo usa essas palavras como autorizações legais para tocar em áreas específicas. Por exemplo, se alguém declarou "não quero mais viver", isso pode atrair espírito de morte, depressão, suicídio ou enfermidades. Palavras de terceiros também têm poder. Pais, professores, líderes ou cônjuges que dizem coisas como "você é um inútil", "você nunca vai mudar", ou "você nasceu para sofrer", liberam maldições que precisam ser quebradas com a verdade de Deus. É comum que pessoas vivam o que ouvem repetidamente. Essas palavras criam fortalezas mentais que moldam identidade, comportamento e até limitações espirituais. Elas criam laços de alma, baixa autoestima
e resistência à verdade. Palavras lançadas por autoridades espirituais ou rituais ocultistas, feitiços, pragas, encantamentos, também têm poder real. Por isso, precisamos viver em vigilância e, quando necessário, renunciar verbalmente a toda palavra contrária à vontade de Deus. A quebra dessas maldições verbais exige confissão e renúncia. É preciso lembrar, declarar e anular esses votos. Senhor, eu cancelo toda palavra de maldição que eu mesmo ou outros declararam sobre mim. Eu recebo tua verdade sobre minha vida. A palavra de Deus deve ser usada como espada para destruir declarações malignas. Se alguém disse, você nunca será feliz, você responde, o Senhor tem planos de paz e não de mal para mim. Jeremias 29:11. É assim que se quebra o poder das mentiras. Devemos também pedir ao Espírito Santo que nos revele palavras antigas, que ainda têm peso sobre nós. Muitas vezes, não nos damos conta do que dissemos ou ouvimos, mas essas palavras continuam operando em segundo plano. Não basta apenas cancelar palavras, é necessário reprogramar a mente com a verdade. Isso envolve declarar diariamente promessas de Deus, afirmar quem você é em Cristo e substituir maldições por bênçãos conscientes. Pessoas que têm o hábito de falar negativamente sobre si mesmas precisam de libertação e disciplina espiritual. O que você fala sobre sua vida constrói o ambiente espiritual ao seu redor. Ou ele será fértil para o inimigo, ou fértil para Deus agir. Por fim, lembre-se, Deus é aquele que honra suas palavras, e Ele nos chama para sermos como Ele, pessoas que liberam vida com a boca. Quando usamos nossas palavras para edificar, curar, profetizar e abençoar, as portas do céu se abrem e as do inferno se fecham. Cativeiros emocionais, portas abertas, através de mágoas e feridas, não curadas. As feridas emocionais não curadas são verdadeiras brechas para o inimigo. Quando permitimos que mágoas, rejeições e traumas fiquem sem tratamento, abrimos portas para depressão, ansiedade e outros ataques espirituais. Jesus, mesmo sendo Deus, experimentou dor emocional. Ele chorou pela morte de Lázaro, enfrentou a traição de Judas e o abandono dos discípulos. Isso mostra que a cura emocional é essencial para a vida espiritual. O inimigo usa essas feridas para manter pessoas presas em ciclos de amargura, ressentimento e isolamento. Essas emoções, quando não entregues a Deus, tornam-se um terreno fértil para ataques malignos. Muitas pessoas carregam mágoas de infância, relacionamentos, família ou igreja. Essas dores internas se manifestam como bloqueios espirituais que impedem o avanço na fé, na oração e na comunhão com Deus. A Bíblia fala sobre a importância de perdoar, pois o perdão liberta tanto quem o oferece quanto quem o recebe. A falta de perdão mantém portas abertas para o inimigo agir e roubar nossa paz. Além do perdão, é preciso buscar a cura interior. Terapias, aconselhamento espiritual e ministérios de cura interior são ferramentas importantes para tratar essas feridas. Quando negamos ou reprimimos emoções, criamos um terreno para a formação de fortalezas mentais e espirituais. A palavra ferida indica algo profundo que precisa ser tratado, não ignorado. Cativeiros emocionais podem se manifestar em sintomas físicos, como doenças psicossomáticas, fadiga crônica e até enfermidades que parecem não ter explicação médica. O Espírito Santo é o Consolador que traz paz e cura. Devemos nos abrir para que Ele trabalhe no nosso coração, trazendo libertação dessas amarras emocionais. É fundamental reconhecer essas brechas e decidir entregar ao Senhor toda mágoa, rancor ou tristeza. Isso exige humildade e disposição para ser restaurado. O inimigo tenta nos convencer de que a cura não é possível,
que devemos carregar as dores para sempre, mas Jesus veio justamente para libertar os cativos e curar os quebrantados de coração. A oração de libertação interior deve ser constante, acompanhada de leitura da palavra e renovação da mente. Assim, podemos romper os grilhões que nos prendem ao passado. Estar em comunhão com outros irmãos é importante, pois o suporte da igreja ajuda a fortalecer nossa fé e a nos apoiar em momentos de vulnerabilidade. Pessoas emocionalmente curadas conseguem viver uma vida espiritual mais livre, com alegria, amor e esperança, abrindo caminhos para que Deus opere milagres. Portanto, cuidar das emoções é essencial para fechar portas abertas para o inimigo. A cura emocional é uma porta para a liberdade espiritual e um passo fundamental para viver o propósito de Deus. Se este conteúdo te ajudou a entender como fechar as portas que o inimigo tenta abrir na sua vida, não esqueça de deixar o seu like. Isso fortalece nosso trabalho e ajuda mais pessoas a receberem essa mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Juntos, podemos fortalecer a fé e a vitória de muitos. E agora, aproveite para assistir aos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Eles foram selecionados especialmente para você continuar crescendo espiritualmente. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe demais.